Olá, povo de Deus, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, quinta semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 29 e 32, capítulo 12, versículo 19, e Marcos 7, de 31 a 37. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. A narrativa de hoje mostra a concretização do castigo prometido por causa da infidelidade e idolatria de Salomão. Como estava previsto, ele não iria ver a divisão, pois esta se daria no reinado de seu filho Roboão. O terceiro rei de Israel, Salomão, governou durante um período de 40 anos e teve 700 mulheres durante o seu reinado. Mulheres que eram escolhidas entre as mais belas filhas de Israel e do estrangeiro, como filhas do faraó. Embora em sua época a poligamia era frequente, disse que o rei Salomão foi castigado por Deus tendo apenas um único filho. Mas, na verdade, ele não foi castigado pela poligamia, que era aceita, e sim pela idolatria, pois, para agradar suas concubinas estrangeiras, construía para cada uma um templo para o seu Deus. Assim se tornou infiel à aliança feita com o Senhor, oferecendo sacrifício a outros deuses. Jeroboão I, também chamado de Ben-Serua, foi o primeiro rei de Israel após a divisão do reino de Israel em 2 novos reinos. Foi o primeiro rei da dinastia segunda de Israel. Pertencia à tribo de Efraim, seu pai chamava-se Nebaste, sua mãe Zeruá. Ainda jovem, serviu ao rei Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Com esses dois personagens, Roboão e Jeroboão, temos o início dos reinos divididos. Vale a pena continuar nossa leitura, pois vemos que Jeroboão pede a Roboão que reduza os impostos. Roboão recusa o pedido, dizendo o seguinte: já que meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu vou torná-lo ainda mais pesado. Meu pai castigou-vos com açoites, pois eu vos castigarei com azorragues. É surpreendente a declaração de Roboão sobre seu pai, revelando o lado podre de Salomão. Com isso, está aberta a porta do cisma político. O profeta Aías anuncia simbolicamente esse fato ao rasgar o manto em 12 pedaços. O seu gesto profético é uma advertência e uma denúncia motivada pelas injustiças sociais de Jeroboão. O profeta e a sua ação são sinal da presença de Deus e anúncio da sua intervenção na história do povo. Este texto mantém ainda hoje a sua atualidade por causa da saudade dos tempos dos reinos unificados. A divisão do reino de Davi tem paralelismo na divisão da igreja cristã. Marcos 7, 31 e 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão.
Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Por onde Jesus passava, ele só fazia o bem. Mas nem todos entendiam dessa maneira. Muitos da sua raça e até da sua cidade natal tinham preconceito contra ele e diziam sempre: não é o filho de José, o carpinteiro? Como Jesus viveu entre os pobres e como pobre, foi discriminado da mesma forma. Por isso o evangelho de hoje nos apresenta Jesus andando, fazendo bem numa região pagã, fora dos círculos dos de sua raça. Tiro, Sidônia, Decápole, e aí aparecem dois sinais bem evidentes: toque com os dedos e a saliva. O dedo transmite poder, penetra e abre o ouvido, e a saliva era comum na tradição dos antigos ser tratada como possuidora de virtudes terapêuticas. Depois de se servir desses dois sinais, Jesus olha para o céu, suspira e fala em sua língua aramaica, Efatá, que significa abre-te. Dessa forma, cura totalmente o surdo-mudo. É o segundo milagre que Jesus faz em território pagão, e esse texto é exclusivo de Marcos. Pretende continuar a descrição da atividade missionária da primeira comunidade cristã e assinalar a abertura dos pagãos à fé em Jesus Cristo. E a cura de hoje revela a mesma consequência das outras. Jesus resgata a cidadania de um homem classificado como impuro pela lei da época e impossibilitado de participar da vida social. Uma vez curado, pode exercer sua cidadania e cobrar todos os seus direitos. A recomendação de Jesus que não contassem a ninguém é, como as demais, inútil, pois um surdo-mudo conhecido na cidade e que começa a ouvir a falar é algo que não se esconde. Deste modo, o povo vai percebendo que Jesus vai além dos curandeiros da época e que tudo o que ele fazia era bom. Um beijo no seu coração.